Olá, tá começando mais um vídeo do canal. E antes de mais nada, eu gostaria de ler com vocês o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 33 e versículo 34. Presta atenção nesse diálogo entre Pedro e Jesus. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E nós vamos continuar a leitura porque é exatamente isso que Jesus falou aconteceu no mesmo capítulo, não só na mesma noite, nos versículos 69 ao versículo 75. Presta atenção, vamos ler juntos. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Antes da sentença de Jesus, Pedro dizia: jamais te abandonarei. Após a sentença dele, a cruz, Pedro disse: não conheço esse homem. Como dizer que eu amo Jesus se eu não deixo que as pessoas saibam que eu o conheço? Hoje no Brasil nós não vivemos como naquela época em que havia talvez um risco de vida dizer que conhecia Jesus. Mas hoje no Brasil não há um risco físico ser conhecido como um cristão, mas há um risco moral. Nós não sabemos se Pedro, ao negar Jesus, estaria talvez fugindo de uma sentença de cruz, da mesma forma que seu mestre havia sido sentenciado. Mas nós sabemos que, com certeza, uma coisa ele seria: mal falado. Afinal, o próprio Jesus era mal visto pelos fariseus. Os mesmos disseram que ele expulsava demônios em nome de Beelzebu. Olha que blasfêmia. Ele tinha sua reputação manchada diariamente, mesmo fazendo milagres, mesmo que todos vissem com seus próprios olhos aquilo que ele dizia fazia sentido, mesmo que vissem a sua fé, mesmo que vissem aquilo que ele estava fazendo em prol das pessoas que passavam por ele, que eram abençoadas com sua palavra, abençoadas com o pão, com o peixe, abençoadas com a presença e abençoada com as curas, com os milagres. Mesmo assim, a sua reputação estava manchada e a mesma reputação o levou à cruz. Esse mesmo Jesus que foi mal falado te convida a experimentar coisas piores por amor a ele. E agora fica uma pergunta para você: você está disposto a ser cancelado? Porque ter a palavra de Deus como regra de fé e prática no mundo em que vivemos, onde a satisfação e o prazer são direcionadores, é a receita certa para você ser cancelado. Afinal, a palavra de Deus vai contra tudo o que a nossa carne quer. Quando eu falo sobre conhecer Jesus e não negá-lo diante das pessoas, eu não falo sobre chegar nos lugares com a sua régua e medir a conduta de cada uma das pessoas que estão à sua volta. Eu falo sobre usar a sua régua para medir a sua conduta. E em certos momentos, ir à igreja aos domingos não é suficiente. É preciso gritar no seu trabalho, é preciso gritar na sua escola, é preciso gritar entre os seus vizinhos, é preciso gritar na sua casa que você é cristão. Esse aqui não é um testificado de perfeição, até porque eu não sou perfeita. Eu tô muito longe disso. É por isso que aqui no meu canal eu falo muito mais sobre Jesus do que sobre mim, porque ele é perfeito, eu não. Mas estar aqui nesse canal também é uma maneira de testemunhar a minha fé e gritar para todos os cantos: eu sou cristã, mesmo que isso me custe muito, porque vai custar. Muitas pessoas acabam se afastando, outras começam a te odiar do nada, outras começam a trazer coisas do passado para dizer: mas ela é cristã? Mas ela não fazia isso ou aquilo? Porque todos nós já vivemos uma época de desobediência e saiba que o diabo não vai deixar você esquecer. Mas nós temos um Jesus que nos justifica, e quando Deus olha para nós, ele vê Jesus. Então quem são as outras pessoas, mesmo
mesmo que sejam os fariseus, mestres da lei, para nos julgar. Mas eu quero que você saiba que estar disposto a ser odiado por Jesus é o mínimo que você pode fazer como um cristão aqui na Terra. Como eu disse, no Brasil ainda não há risco de morte, mas se houver, será que você está disposto a ser sacrificado por Jesus? Porque hoje existem milhões de cristãos que estão em países que odeiam o cristianismo, que proíbem a Bíblia, proíbem o Evangelho, e eles estão sendo sacrificados por isso. Será que eu e você estamos dispostos? Porque a nossa moral já nos fere tanto, quem dirá uma ferida, um corte, uma prisão. Será que nós também temos medo disso? É preciso colocar a nossa fé em ação. É preciso gritar de alguma forma que nós somos cristãos, mas não somente com as nossas palavras, mas sim com as nossas atitudes. Eu sei que não é fácil, somos pecadores. O que o mundo não entende é isso, que nós somos como eles são, só que nós entendemos que dependemos de Cristo. Eles não entendem, eles acham que por seguirmos a Deus, que é o Criador de todas as coisas, achamos que somos perfeitos, mas isso não é verdade. É por causa da nossa imperfeição que nós seguimos a Cristo. Eu até vejo esse julgamento do mundo com bons olhos, porque isso significa que há um temor quanto à soberania de Deus e há um leve confessar de que Deus é perfeito, já que ele acha que todos os seguidores dele também se acham perfeitos, é porque de alguma forma o mundo admite a perfeição do Senhor. E isso é maravilhoso, isso é a glória dele sendo manifestada mesmo com o ódio. Para terminar, eu quero deixar com vocês uma palavra de Jesus sobre as bem-aventuranças, para que você entenda o quanto é importante se colocar numa posição diferente da que Pedro teve naquele momento decisivo. Vão aparecer momentos decisivos onde a sua fé precisa ser manifestada, que você não negue Jesus. Sabe por quê? Lucas 6, versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. O que vale mais? A sua felicidade aqui na terra ou a sua felicidade diante dos céus? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês neste dia. Que Deus abençoe vocês e que o mundo saiba quem vocês são. Não tenham medo. Não tenham medo. A vida não acaba aqui, não para nós. Deus abençoe vocês. Até mais.